Se você está ouvindo os Macabeus, é porque a revolta já começou. Meu nome é Gabriela Cunha e eu não acredito em voto de cabresto. Eu sou Matheus Jacinto e não podemos ser coroinhas do Estado. Olá, eu sou Railson Araújo e é importante enfatizar que a Igreja Católica não tem nenhum partido. Hoje a gente está com o Railson, que a gente trouxe uma última vez para falar sobre renovação carismática, e hoje a gente trouxe ele de novo para conversar sobre esse tema que está muito em voga aí, que é a Nicarágua, o movimento político que está acontecendo lá, o que foi que aconteceu. Então, para começar, Railson, se você quiser se apresentar de novo, acho que o pessoal já te conhece, mas se você quiser se apresentar de novo e falar um pouquinho aí sobre pincelar o início desse assunto para a gente poder começar a tratar do tema. Legal, então bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha, seja lá qual for o momento do dia. Eu sou o Railson Araújo, sou pernambucano de nascimento, nasci em Garanhuns, mas radicado aqui em São Paulo, vim muito cedo para cá, então acabei não herdando o sotaque, alguns costumes, embora tenha um carinho enorme pelo Nordeste. Sou teólogo de formação, por vocação, por opção, nunca pensei de modo sério em ir para seminário, não quis ser padre, não penso em ser diácono permanente ou qualquer coisa do tipo. Eu gosto de ser leigo, gosto de servir a igreja e o povo de Deus como leigo, né? E sou de paróquia, dos movimentos eclesiais, de dois movimentos que são fortes aqui na minha diocese, um que é um movimento juvenil chamado TLC, derivou ali do movimento dos cursilhos de cristandade, ali nos anos 70, e o outro que é a Renovação Carismática Católica, esse mais conhecido, inclusive nós conversamos bastante sobre renovação no nosso primeiro encontro aqui nos Macabeus. E agora a gente está para falar um pouquinho de eclesiologia latino-americana, que é a minha pesquisa na teologia, são temas que me interessam bastante. E para a gente adentrar no assunto, vamos à nossa tradicional leitura, que é muito importante para nos introduzir dentro do contexto da teologia da libertação, que é importante demais para esse tema de hoje. A presente instrução tem uma finalidade mais precisa e mais limitada. Quer chamar a atenção dos pastores, dos teólogos e de todos os fiéis para os desvios e perigos de desvio prejudiciais à fé e à vida cristã, inerentes a certas formas da teologia da libertação, que usam, de maneira insuficientemente crítica, conceitos assumidos de diversas correntes do pensamento marxista. Essa advertência não deve, de modo algum, ser interpretada como uma desaprovação de todos aqueles que querem responder generosamente e com autêntico espírito evangélico a opção preferencial pelos pobres. Nem pode, de maneira alguma, servir de pretexto para aqueles que se refugiam numa atitude de neutralidade e de indiferença diante dos trágicos e urgentes problemas da miséria e da injustiça. Pelo contrário, é ditada pela certeza de que os graves desvios ideológicos que ela aponta levam inevitavelmente a trair a causa dos pobres. Mais do que nunca, convém que grande número de cristãos, com uma fé esclarecida e decididos a viver a vida cristã na sua totalidade, se empenhem por amor a seus irmãos deserdados, oprimidos ou perseguidos na luta pela justiça, pela liberdade e pela dignidade humana. Hoje, mais do que nunca, a Igreja propõe-se a condenar os abusos, as injustiças e os atentados à liberdade, onde quer que eles aconteçam e quaisquer que sejam seus autores, e lutar com seus próprios meios pela defesa e promoção dos direitos do homem, especialmente na pessoa dos pobres. Hoje a gente está com o Railson, que a gente trouxe uma última vez para falar sobre renovação carismática, e hoje a gente trouxe ele de novo para conversar sobre esse tema que está muito em voga aí, que é a Nicarágua, o movimento político que está acontecendo lá, o que foi que aconteceu. Então, para começar, Railson, se você quiser se apresentar de novo, acho que o pessoal já te conhece, mas se você quiser se apresentar de novo e falar um pouquinho aí sobre
pincelar início desse assunto para a gente poder Uhum. começar a tratar do tema. Legal. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha, seja lá qual for o momento do dia. Eu sou o Raio Araújo, sou pernambucano de nascimento, nasci em Garanhuns, mas radicado aqui em São Paulo, vim muito cedo para cá, então acabei não herdando o sotaque, alguns costumes, embora tenha um carinho enorme pelo Nordeste. Sou teólogo de formação, por, por vocação, por opção, nunca pensei de modo sério em ir para seminário, não quis ser padre, não penso em ser diácono permanente ou qualquer coisa do tipo. Eu gosto de ser leigo, gosto de servir a igreja e o povo de Deus como leigo, né? E sou de paróquia, dos movimentos eclesiais, de dois movimentos que são fortes aqui na minha diocese, um que é um movimento juvenil chamado TLC, derivou ali do movimento dos cursilhos de cristandade, ali nos anos 70, e o outro que é a Renovação Carismática Católica, esse mais conhecido, inclusive nós conversamos bastante sobre renovação no nosso primeiro encontro aqui nos Macabeus. E agora a gente está para falar um pouquinho de eclesiologia latino-americana, que é a minha linha de pesquisa na teologia, são temas que me interessam bastante. Para começar, para a gente falar sobre Nicarágua, a gente precisa entender como é que a América Latina chegou nesse ponto esquisito, fervilhante de questão política, que a gente estava ali na Guerra Fria e a gente tinha duas grandes potências disputando pelo domínio desse chamado Terceiro Mundo, né? E aí os países da América Latina começaram a ser financiados, né, ditaduras militares nesses países, que é que daí a gente vai ter todos esses movimentos sociais e a Igreja Católica vai estar envolvida nisso daí. Se você quiser começar logo daí, o que é que aconteceu lá na Nicarágua e na América Latina em geral mesmo com isso daí? Tá. Eu vou pensar, eu vou começar com uma provocação que é comum quando se fala de história da igreja na América Latina, que é quando se faz aquela pergunta: a América Latina foi evangelizada ou ela foi catequizada? Quando você faz essa pergunta para alguém que não é da área, que não é da teologia, que não pesquisa sobre a eclesiologia, essa pessoa acha que esse tipo de pergunta não faz sentido, porque ele entende que catequizar é evangelizar, e não é bem assim. Porque não deveria ser, pelo menos, né? Na verdade, o catequizar é o fazer eco da palavra de Jesus. Só que nós utilizamos a expressão catequese para uma transmissão de doutrina, e não propriamente para fazer eco da palavra de Jesus, aqui pensando catequese na etimologia da palavra, né? Então, quando nós utilizamos a expressão catequese, na verdade, a gente está transmitindo um conteúdo. Então, o continente latino-americano, ali na sua suposta descoberta, há aspas do tamanho das Torres Gêmeas, né, para a descoberta, com a chegada aqui dos europeus, eles trouxeram todo o combo, né? Inclusive a sua religião, a sua expressão de fé, e foram, de alguma forma, aplicando ou impondo isso para aqueles que aqui estavam. Tá? Então, nesse processo, aquilo que deveria ser uma evangelização se transformou simplesmente numa transmissão de conteúdo, até mesmo uma imposição de conteúdo. Né? É claro que aqui a gente precisa ser coerente, ser justo, não dá para julgar todo mundo da mesma forma. Então, quando nós pensamos ali, por exemplo, na Companhia de Jesus, é claro que nós tínhamos grandes missionários, nós tínhamos homens vocacionados, comprometidos com o Evangelho. Quando você pensa em São José de Anchieta, claro que ali tem um homem que o coração dele palpita pelo Evangelho. Então, há nele um desejo de evangelização. Mas a gente não pode dizer isso de todos, até porque, aqui talvez possa ser novidade para alguns que vão nos acompanhar, Portugal, assim, o Brasil virou um depósito de Portugal, né? Inclusive no elemento religioso. Então, tudo que não prestava em Portugal começou a ser mandado para o Brasil. Inclusive, a suposta punição de padres que estavam envolvidos em escândalos em Portugal, a punição deles era vir para o Brasil. Então, aí a gente começa a pensar, caramba, como que funciona a evangelização agora, né, dessa colônia, sendo que os padres punidos começam a ser encaminhados para cá, né? Isso é tão sério, tão forte, que aí a gente tem que levar em consideração quando se fala, por exemplo, dessa questão de como os nativos sofreram aqui na mão dos portugueses, inclusive dos religiosos, né? E aí a gente não precisa ficar passando pano para a instituição, igual a gente vê muitas vezes, né? As pessoas que, não, a igreja que isso, foi um ou outro e tal. Não, pera lá. É importante revisitar o contexto para a gente entender ali a cena, o que estava acontecendo e fazer assim uma análise fria, né? Uma análise mais racional e não só com o coração ou com o fígado. Então, perceber que nesse processo, que deveria ser um processo de evangelização,
foi um processo de imposição, muitas vezes pelas figuras religiosas. Então, nós já temos um primeiro problema aí. Tá? Então, é assim que a fé chega no Brasil. Agora, é claro que tiveram aqueles que fizeram a sua experiência com Jesus, uma experiência muito genuína, uma experiência com o evangelho concreto, real. E essa igreja começa, então, a ganhar espaço e ir se organizando por aqui. Mas esse é um território não só geográfico, como também um território teológico. Nós não podemos esquecer isso. Isso aqui é fundamental para a gente entender o cenário aqui da teologia na América Latina e aí entender melhor o porquê da teologia da libertação, porque a teologia latino-americana tem um estilo próprio. Se a gente não levar isso em consideração, a gente não dá nem para começar a conversa, não é? Então, o continente latino-americano, nós somos um território geográfico e também território teológico. Então, é importante fazer essa leitura por completo, porque a gente vai entender melhor qual é esse Jesus que é anunciado aqui, como esse Jesus é recepcionado por aqueles que aqui estavam, como eles vão se relacionar com a igreja e com a fé num todo. Qual é a ideia de fé, como é feito esse anúncio e o que essa fé provoca neles. Né? Então, isso aqui é um primeiro momento para a gente entender. E aqui a gente está falando ali do século XVI, a chegada dos colonizadores, dos espanhóis e os portugueses. Né? Com o avançar aqui da história, essa região marcada, então, né, que é colônia desses outros países, começam a lutar ali pelo processo de independência. E o processo de independência, a gente não precisa nem se esforçar muito para saber que ele é um processo muito doloroso, né? Então, em alguns países mais sangrentos que os outros, mas ele é sempre um processo doloroso. Então, como toda a América Latina foi colonizada, então nós temos nesse território, que é geográfico, que é território teológico, um derramamento de sangue, marcas, dores, lutas, tudo isso está aqui presente. E isso vai marcar, então, essa experiência de Deus do povo que aqui está. Né? E aí, quando a gente avança nesse cenário de saída da independência, aqui a gente está dando vários saltos, né? A gente não está aprofundando em nenhum deles. Então, a chegada dos colonizadores, o processo de independência, e agora a gente já dá um salto aqui para o século XX. Quando nós chegamos aqui no século XX, e aí é o gancho do qual você iniciava aqui a nossa conversa, Gabi, que é como que a Guerra Fria começa a influenciar a política da América Latina. E cada país vai sofrer aqui um pouquinho dessa consequência e vai ficar nessa briga, que era ali entre Estados Unidos e União Soviética, mas que respinga aqui na gente. Então, começa ali os regimes ditatoriais. Então, quando a gente olha para a América Latina, a gente vê confusão. A gente tem regime militar no Brasil, a gente tem ditadura no Brasil, obviamente, né? No Brasil, no Chile, na Argentina. A gente tem um conflito complicadíssimo em Nicarágua, El Salvador, Guatemala, Cuba, a própria Revolução Cubana ali nos anos 60. Então, nós temos diversos países, quase todos, envolvidos em alguma questão política, ideológica, como você quiser chamar. Né? Ou seja, os países da América Latina têm muito essa marca. E isso respinga diretamente no nosso modo de fazer teologia e na nossa forma de pensar Deus. Você tem o México, por exemplo, que tem ali um conflito armado entre Estado e membros da Igreja Católica. Você tem uma milícia católica, uma milícia, milícia mesmo. Você tem ali centros católicos que distribuem armas nas mãos de civis para enfrentar o Estado, né, que é o governo ali do Plutarco Calles. Então, olha como esse continente é marcado por histórias bem peculiares. Né? E aí, o religioso, ele de alguma forma, ele exerce influência, claro. Então, quem tem o domínio ali da religião, quem conseguir trazer a religião para perto de si, vai ter um grande aliado. Então, a igreja se transforma num grande ponto de interesse de quem quer se manter no poder, ou quer a tomada do poder. E aí, dependendo do país, nós temos a igreja caminhando ali para um lado, e dependendo do país, está para o outro lado, e dependendo do país, você tem ela nessa transição. Ela vai sair da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, sem falar no espectro ideológico partidário, né? Apenas na movimentação aqui, né, na coisa. Então, esse é o furdúncio que é a América Latina. É assim que o cristianismo se encontra nesse continente, é assim que as pessoas vão,
de alguma forma, se relacionando com o sagrado, sem esquecer aquilo que está presente no dia a dia delas. Então, o orar não é só o me fechar no meu quarto e deixa eu orar ao meu pai que está escondido no céu. O nosso orar é muito concreto. Então, aquilo que tem na minha mesa, aquilo que tem na minha despensa, se eu sei que eu vou conseguir voltar ou não para minha casa, tudo isso marca ali a minha oração, a minha forma de rezar, o meu pensar a Deus. Então, quando nós sabemos que toda a América Latina tem todo esse pano de fundo, isso nos ajuda a compreender melhor por que a teologia que foi desenvolvida aqui foi um pouco diferente do continente europeu. E aí a ditadura... A Nicarágua estava passando, então, por uma ditadura militar, né? Como esses outros países, e a gente tem aí uma igreja, como você estava falando, marcada por acontecimentos muito peculiares. É diferente de uma igreja europeia, que já tem séculos e séculos ali de uma hegemonia, e que ser padre, ali ser bispo é um sinal de status. Você tem uma dinâmica muito diferente. E você está falando aí que algumas igrejas elas estavam mais para um lado, mas para o outro. Quando a gente fala de Nicarágua, como é que estava a situação da igreja lá? Implantou um regime militar e essas figuras, né, da igreja, como é que elas estavam se posicionando ali? A gente teve aqui no Brasil, a gente tem até um episódio sobre isso, a igreja na ditadura brasileira, e os meninos leram um texto onde a CNBB de início aparece até um pouco simpática à ditadura, até a gente ter aquelas figuras marcantes do clero brasileiro que foram bastante militantes contra a ditadura. E como é que a gente pode falar isso da Nicarágua? Certo. Então, aí agora de maneira específica, né, olhando aqui para a Nicarágua, primeiro, qual que é o cenário que nós temos lá na Nicarágua? Nós temos uma família muito poderosa, que é a dinastia do Somoza, família Somoza. Os Somoza, eles se perpetuam ali no poder com pequenas, uma mudança ou outra, mas sempre muito centrado neles, de 1934 até 1979. Ou seja, são décadas de Somoza, né? Então, nós estamos aqui diante de um regime ditatorial. Então, esse é o cenário geográfico político aqui da Nicarágua. Essa família, então, se perpetua no poder, e por se perpetuar no poder, é claro que o importante é eles se manterem ali e pouco importa como está a situação do povo. Então, nós vamos ter alguns movimentos de resistência que começam a nascer ali em Nicarágua. Porque o povo sente na pele a força que essa ditadura exerce sobre eles. Então, o povo não tem teto, o povo não tem comida, o povo não tem trabalho. E como se reza diante disso? Como se pensa Deus diante desse cenário? Então, aqui vale recordar como que Deus se revela na história da Sagrada Escritura, né? Na história da salvação. O que nos conta o Êxodo? O que é o Êxodo? Você tem um povo que exerce o poder, representa o poder, que são os egípcios, e você tem Israel. Israel é um punhado. Israel era pouco significante ali na história do mundo, mas Deus, de alguma forma, tem o seu coração sensibilizado por Israel. E aí, o que o texto bíblico nos mostra? Que o Senhor vai escolher, vai levantar Moisés, Moisés vai articular esse movimento de resistência e vai liderar o povo nessa saída do Egito até a chegada na Terra Prometida. Ele não chega, vai ser Josué e tal, mas a mensagem é muito clara. Deus não está do lado de quem está do lado do poder, não está do lado dos egípcios, está do lado de quem é oprimido, que são os israelitas, e Deus vai, de alguma forma, fazer de tudo para que eles consigam chegar na Terra Prometida e tenham vida, e tenham liberdade, e tenham terra, e tenham pão, e tenham a oportunidade de viverem, né? Sem o fardo que era imposto pelos egípcios. Esse texto não é apenas mais uma das histórias bíblicas, que nós temos diversas. Essa é uma forma de nós pensarmos esse Deus que se revela na história. E Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, o Senhor não está do lado daqueles que estão no poder. Se tem alguém que tem poder e usa desse poder não para servir, mas sim para oprimir, Deus está do lado, então, daquele que é oprimido. Nesse sentido, nós não podemos esquecer, Deus tem lado. Não é que Deus tem um amor exclusivo, é amor preferencial. Não é? Não é amor exclusivo. Então, não é que Deus ama o pobre, apenas o pobre, e odeia o rico. Não é isso. Mas é um amor preferencial por aqueles que sofrem.
E o texto bíblico deixa muito claro, isso está claro no texto veterotestamentário, é repetido ali aos montes pelos profetas e é repetido também por Jesus de Nazaré. Órfãos, viúvas, estrangeiros. Órfãos, viúvas, estrangeiros. Esses são os preferidos de Deus, porque eles necessitam mais. E aí, quando nós recordamos aqui esse elemento que é basilar aqui para pensar Deus que se revela na história, nós aplicamos isso para a Nicarágua. O que a igreja da Nicarágua faz? Bom, diante de um regime opressor, que é a ditadura do Somoza, nosso povo está sofrendo, a gente precisa, de alguma forma, ajudar esse povo. Se ajuda nessa dinâmica do serviço, na dinâmica solidária. Partilha o pão, arrecada, tal, cede aqui o espaço do salão paroquial e tal, mas, poxa, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir. A gente não vai ter doações aqui sempre para acolher. A gente não vai conseguir abrir os nossos espaços para que famílias durmam aqui. A gente precisa fazer mais. E a política se transforma nesse meio da gente, de alguma forma, semear o reino e agir para que o nosso povo tão sofrido, de alguma forma, possa sonhar com dias mais felizes, tenham pelo menos a esperança. Só que, do mesmo lado que nós temos a igreja articulando aquilo que estava ali dentro do seu alcance, nós vamos ter uma revolução que começa a nascer ali dentro da Nicarágua, que é a Revolução Sandinista, né? E aí a Revolução Sandinista é um conflito que é um conflito político, que é um conflito armado, né? E aí, é claro, a gente precisa entender aqui bem, não é propriamente que a igreja foi incentivar isso, mas ele entendia que aquele movimento social era necessário, né? Então, quando algumas pessoas costumam dizer assim, que política e religião não se misturam, né? Primeiro, na verdade, a gente precisa entender que o ser humano ele é político. Não tem como. Então, por exemplo, quando nós marcamos aqui o horário aqui para a gente gravar aqui o nosso programa, a gente negociou de maneira política qual horário é melhor aqui para um para outro. Então, a todo momento nós estamos fazendo política. Então, você faz política com o síndico do seu apartamento, você faz política ali em relação ao seu horário, tudo é político. Não tem como você desassociar uma coisa da outra. Então, nós somos seres políticos. Fato. E a igreja vai entender que naquele cenário precisa de uma articulação política. Ela não podia simplesmente olhar e falar assim, quem sabe o Somoza sai um dia, né, do poder, né? Quem sabe Deus vai tocar no coração do Somoza e ele vai deixar ali a cadeira presidencial, né? Quem sabe um dia isso aconteça? Não, a igreja entende que é preciso articular de maneira política, naquele cenário aqui, falando do modo exclusivo de Nicarágua, colaborar com aquilo para que, de alguma forma, eles saíssem daquele buraco a qual eles estavam enfiados há, pelo menos, 3, quase 4 décadas, né? Então, a igreja vai, de alguma forma, ajudar e muitos sacerdotes vão se envolver nessa articulação política que é promovida ali pela Revolução Sandinista. Então, nós temos padres que se envolvem e eles vão incentivar os leigos para que eles possam participar. E é aí que começa o terror do Somoza, né? Quando você tem a igreja articulando, porque a igreja é muito forte, sempre ela é muito forte, e na América Latina ela é fortíssima. Então, quando a igreja começa, de alguma forma, a ceder os espaços e levar essa consciência de classe, essa consciência daquilo que eles estavam vivendo, que não precisava nem alertar, porque eles sentiam isso na pele, na verdade, isso só encorajou. Essa é uma expressão bíblica bonita, né? O encorajamento. Então, na verdade, eles foram encorajados pelas lideranças religiosas para que, de alguma forma, eles pudessem articular a derrubada do Somoza para que Nicarágua pudesse voltar a ser livre, como era antes. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam jardins, destruídos então jasmins, vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo,
olhar da gente a certeza de irmãos. Reinado do povo, vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. O olhar da gente a certeza de irmãos. Reinado do povo. Quando as armas da destruição destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será enfim tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça. Vai ser assim. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de irmãos. Reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de irmãos. Reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de irmãos. A questão da Nicarágua tem que passar pela análise do que era a América Central. A América Central era diferente da América do Sul. As nações da América do Sul, nós tivemos um processo de formação, ainda que precário, de formação de estados nacionais, formações de identidades nacionais, de elites políticas, alguma evolução, algum processo de formação de um estado. A maioria das nações da América Central, temos a Nicarágua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá, um caso pior ainda, Uhum. não eram nações, não se viam como nações, eram basicamente terra e estados quem mandava eram os terratenentes, mas não tenente da patente da militar, eram os terratenientes dos espanhóis, que tinham terra. Eram basicamente uma briga entre essas pessoas. O que acontecia com as pessoas que estavam ao redor dessas disputas não importava. Eram países de miséria muito grande. Uhum. E nessa questão da igreja, às vezes, estar tomada de um lado ou estar tomada por outro lado, é bom destacar que a igreja é feita de pessoas e, tanto como aconteceu aqui no Brasil, a igreja não vai estar toda de um lado e não vai estar toda de outro. A ditadura do Somoza, do Somoza pai e do Somoza filho, vai durar ali 40 anos. Ela teve muito apoio da igreja. Por quê? Porque os membros da igreja eram filhos, eram esses terratenentes, eram filhos desses terratenentes, eram parentes desses terratenentes, porque era quem conseguia formar uma elite acadêmica dentro do país. O arcebispo de Manágua, na época da Revolução, era o cardeal Miguel, qual era o nome dele? Era Miguel Bando. Ele não era um sandinista. Ele nunca foi um sandinista. E, apesar dele ter apoiado a Revolução a princípio, muito pela questão, porque teve um terremoto muito forte na Nicarágua em 1932, cujo governo não assistiu a ninguém, deixou todo mundo ao léu. Inclusive destruiu a Catedral de Manágua, que está lá até hoje, em ruínas. E, dada a miséria do país, ele acabou cedendo aos revolucionários sandinistas, que estavam na iminência de entrar em Manágua, mas ele nunca foi. E a partir do momento
de fato o Daniel Ortega toma o poder através da junta da Revolução, ele passa a ser, ele volta a ser um opositor. Os sacerdotes, há uma divisão muito clara dentro da igreja nicaragüense entre os sacerdotes, que eram os sacerdotes populares, a igreja do povo, como se falava, e a igreja oficial, tanto que vai gerar muitos problemas lá na frente. Muito pela questão dos sacerdotes envolvidos com a Revolução. E 79, de fato, a Revolução Nicaragüense, a Revolução Sandinista, que vem da Frente Sandinista de Liberação Nacional, que era um movimento que surgiu ali no final dos anos 70, não era comunista em si, não pretendia ser, porque você tinha o Partido Comunista na Nicarágua ali, você já tinha todo um movimento marxista, era um movimento que surgia de uma necessidade da rebelião do povo e muito influenciado pela teologia da libertação, pelos padres, como ele colocou ali. Você tinha comunidades eclesiais de base na Nicarágua, muito provavelmente, aí já não sei, é mais uma intuição minha, mas muito vinha dessas interpretações dos textos de justiça do Antigo Testamento, muito provavelmente inspiraram essas pessoas a formarem essas lutas. Sem dúvida, E, sem dúvida. sem dúvida. E era inspirado no Sandino, no Augusto César Sandino, que era o general que enfrentou uma guerra civil contra o Anastácio Somoza Pai e perdeu, foi assassinado. Mas, e o espírito dele ficou como um inspirador de lutas, ou seja, na sua origem não era exatamente um movimento marxista, era mais um movimento que unia as rebeliões de muitas pessoas, né? Uhum. Em 79, sem uma data específica de quando a Revolução começa, ela começa e toma a capital. O Anastácio Somoza é assassinado pelos revolucionários, tem várias fotos impressionantes desse dia, a praça cheia, eles tomando, inclusive uma foto que muito, às vezes é usada por quem é contra comunistas, é usada a tomada de Manágua, que tem eles nas ruínas da antiga catedral lá, com fuzil, pendurando tudo, como se tivesse derrubado a igreja ali. E a formação do governo da Nicarágua, ela envolve muitos sacerdotes. O mais conhecido até são os Ernesto irmãos Cardenal. o Ernesto e o Fernando Cardenal, Isso. que vão ser... O Fernando vai ser ministro da Educação, o Ernesto vai ser ministro da Cultura, ele era poeta. E aí você vai ter o início do processo da Revolução na Nicarágua, isso vai chegar em Roma, e vai chegar muito mal em Roma. Tem a visita do Papa, tem a famosa foto do Ernesto, do Papa João Paulo II apontando o dedo para o Isso. Ernesto Cardenal, assim, o O corrigindo pessoal, quando o ele pessoal ajoelha perante acha ele. que era o. Confunde aqui no Brasil, acha que é o Leonardo Boff. Não, Não é o Pois Leonardo Boff. Eu não tenho nada contra São João Paulo II, eu sou devoto dele, mas eu queria que ele apontasse o dedo também para a galera dos Legionários de Cristo, que ele nunca apontou. Eu acho que Roma teve um lado assim muito forte nesse período aí que foi um pouco complicado, muitas vezes contra o povo, assim, contra os menores nessa fase, considerando que a própria formação da Igreja de Roma e da Igreja Europeia também passou por vínculos políticos, também passou por bênção de imperadores, também passou por apoio de movimentos, enfim, a gente está tendo é como o próprio europeu chama do novo mundo na América Latina, e a gente está tendo uma reconstrução de um novo cristianismo, e as igrejas estão tentando descobrir quais são suas identidades e quem é que elas podem apoiar como governos que sejam um pouco mais justos, e os europeus fizeram a mesma coisa, sabe? Fizeram a mesma coisa quando foram determinar quais seriam os imperadores que seriam mais... coerentes com a mensagem do cristianismo e mais coerentes com o governo que se poderia ter, e é muito fácil um bispo na Europa, onde você não tem mais essas ameaças antidemocráticas e fome e miséria tão grandes, dizer que, enfim, que a igreja latino-americana tem padres desorientados ou que não sabem o que estão fazendo, quando a gente está meio que tentando descobrir qual é a nossa identidade, né? Para onde é que a gente está indo com isso. Uhum. Exatamente. Envolve muita questão do cenário político na época de fim de Guerra Fria, a origem do Papa ser de um país comunista, tudo isso é muito complicado, mas é importante destacar isso, que a própria imagem que a Roma tinha desses sacerdotes da América Latina vinham muito dos sacerdotes conservadores que estavam mais ligados a Roma, e enviavam as notícias para ele do que estavam acontecendo aqui. Quando você tem um bispo que era mais voltado para o conservadorismo, que era o cardeal
era o cardeal Miguel Bando, ele ficou de 70 até, acho que até 2010, ele teve um bispado muito grande, muito extenso. Uhum. Passou por todas as fases da Nicarágua, assim. E aí, ele é conservador. Você tem um governo que se instala e coloca 4 padres como ministros. Você vai ter. E os 4 vão ser excomungados depois da visita Sim. do Papa São João Paulo II à Nicarágua, que era o Fernando Ernesto, tem o Miguel de Escoto, que é famoso também, e o Parrales. Todos eles foram ministros. E, inclusive, o Papa Francisco, ele recolhe não é a palavra certa, acho que ele retira Revogou como a ele excomunhão. revoga a excomunhão, primeiro do Escoto e depois do Ernesto, que são os que ele conseguiu alcançar em vida ainda. E vai falar alguma coisa? Falei Não, vai dar entrada aí. não, eu só ia pegar, porque assim, agora eu estou pensando aqui no nosso ouvinte, né? E Uhum. aí eu acho que nós avançamos rápido aqui na história, e acho que é bom a Ah, gente sim, pois é, empolgou. fazer essa transição para quem, porque assim, desse rolê nós conhecemos, nós três que estamos conversando, a gente sabe Sim, como sim, aconteceu. sim, Mas eu sim. estou pensando em alguém que vai assim, poxa, caramba, deixa eu entender melhor a história da Nicarágua aqui. E aí, pensando nele, aí eu acho que é bom a gente fazer essa transição aqui, legal, né? Então, assim, nós temos, então, um regime ditatorial, isso aqui precisa ficar muito claro, né? Tem que estar, Importante, sim. né? É importante que isso fique claro. Nós temos uma ditadura, de novo, cara de 34 a 79, ditador. Exatamente. E é importante deixar claro aqui, tá? Para o cara não falar assim, esses caras estão com viés ideológico. Ortega é um ditador, ponto. Já falando de hoje. Daniel Sim, sim. Ortega é um ditador. Se tem, nesse sentido, Gabriel Boric tem sido muito feliz, porque é um líder de esquerda que tem denunciado isso, né? O presidente do Chile. Daniel Uhum. Ortega é um ditador. Pô, o cara, né? Ponto, né? Agora voltando. Então nós temos um regime ditatorial e nós temos esse movimento de revolução que nasce ali no povo e são vários movimentos e ele nasce de maneira Sim, muito natural. É um grito. Ele é um grito, é um né? grito, Isso é tem um que fenômeno ser. surpreendente e único na história, assim, É. você tem, acho que é um primeiro momento na história, depois de, sei lá, muitos e muitos e muitos séculos, que a igreja entra efetivamente dentro de um processo revolucionário, ela não é uma Uhum, assistente, ela não é uma apoiadora, ela é parte daquilo, é uma revolução que fica muito marcada pela participação das mulheres no meio, as mulheres campesinas pegavam fuzis e lutavam, participaram ativamente de tudo aquilo, das lideranças, de todo o processo. Você tem aquela foto famosa também da mãe com um fuzil, a mãe enquanto amamenta o bebê, é na Nicarágua, é durante a Revolução aquilo. Então, é um processo muito peculiar, que não tem a pretensão de estar uma democracia, por isso também foi um pouco desordenado, porque era um conjunto de revoltas de muita gente, sim, e foi liderada pelo mesmo Daniel Ortega, que atualmente é o presidente. Ele não foi isso. continuamente, mas hoje ele já voltou a ser. É. E esse gancho aqui é importante para a gente entender a Nicarágua de hoje, né? Então nós temos a igreja ali que vai de alguma forma se envolver nesse processo. E nós temos ali o Daniel Ortega liderando aí Sim, e assumindo o poder. Aqui eu gosto de ilustrar para quem já leu A Revolução dos Bichos, né? Para quem não leu, para não dar um spoiler, você tem ali os bichos reclamando porque eles são oprimidos recebe a opressão do fazendeiro e os bichos tomam o poder e passam a fazer igual o fazendeiro fazia antes ou até pior, né? E parece que na Nicarágua vai acontecer um fenômeno semelhante. Então, e o Ortega é esse que era oprimido e agora toma o poder e vai passar agora a se torna um opressor. E aí, nessa transição, quando a FSLN assume Nicarágua, num primeiro momento eles têm ali poxa, parece que a gente está aqui no regime democrático, tiveram outras eleições e tal, então eles têm um sim. momento ali de certo respiro, e a igreja está ali presente. Só que o cenário que Roma faz, a leitura que Roma faz, não é uma leitura muito positiva, porque os informantes, né, de Roma não olhavam com bons olhos para aquilo que estava acontecendo aqui e muitas vezes não levavam em consideração, né? Isso não só para Nicarágua, acontecia no Brasil, em El Salvador também, com Oscar Romero, entre outros países aqui da América Latina, né? Então sempre era visto com maus olhos. E aí vem essa questão da excomunhão, tal, a cena icônica aí do São João Paulo II.
Só que Ortega começa a se perpetuar no poder. E aí o povo de Nicarágua começa a ligar o alerta, porque eles já passaram por uma situação semelhante. O Somoza começou a se perpetuar no poder. E agora, por que esse cara quer se perpetuar no poder também? Né? E aí aqui é importante que às vezes a galera não tem que entender que o regime ditatorial é um regime ditatorial, ponto. Mesmo que ele tenha nascido de uma revolução ou não, ou foi, né, é o voto de cabeça, sei lá, de pouco nos importa aqui, é um regime ditatorial, ponto. Ele é e ele precisa ser rejeitado. E aí a igreja, aos poucos, vai tomando consciência disso. E é o que acontece em Nicarágua. Da mesma forma que a igreja, então, foi tomando consciência juntamente com o povo e foi se opor ao Somoza, a igreja em Nicarágua começa a se opor a Ortega. Ainda durante os anos 80, ainda naquele processo, Isso. Exatamente. Exatamente. Desde os anos 80, você já tinha ali os críticos, mas tinham aqueles que ainda estavam ali simpatizantes, dentre eles o Ernesto Cardenal, né? E o seu irmão Fernando. Né? Agora, quando chega as eleições ali de 2016, se eu não estou enganado, Sim. 14 ou 16, Sim. uma das eleições do Ortega. Só para situar, o Ortega, ele sofre essas pressões ainda nos anos 80, ele chama eleições, ele perde essas eleições e vai correr uma vida democrática, vamos dizer, normal, de opositores, de 88, acho que 90, quando vence a Violeta Chamorro, numa coligação que tinha comunistas e liberais, assim, ela vence a eleição, e só em 2007 o Ortega vai conseguir ser eleito novamente, e desde então ele continua aí, se elegeu de novo em 2012 e vai se eleger em 2016 de novo, quando vai ter outro, vai começar os problemas. Então aí Nicarágua voltou recente para o noticiário popular, né, por conta do Ortega ali expulsando as Irmãs Missionárias da Caridade, que é aquela congregação ligada à Madre Teresa de Calcutá. Então, ele começou a colocar para fora ali, elas foram para Costa Rica, né? Até viralizou algumas imagens dessas freiras andando em direção à Costa Rica. Só que essa perseguição não é de agora, de 2022. Em 2018 já tinha ocorrido algumas situações bastante complicadas envolvendo o Monsenhor Silvio Baez, que é um bispo de Nicarágua. Sim, o arcebispo emérito, não, auxiliar. Auxiliar, sim. Isso. E o Silvio Baez, inclusive, foi agredido na catedral, né? E aí Roma tomou algumas providências, provavelmente até para preservar a vida do arcebispo, ele foi transferido. E aí, é claro que aqui a gente precisa entender bem, não se trata também de covardia, mas também a gente precisa caminhar para a morte, né? Também tem que ter coerência. Então foi uma maneira de Roma, de alguma forma, proteger ali o seu arcebispo. Então, desde 2018 para cá, nós temos algumas tensões. Às vezes é uma força desproporcional da polícia, da própria polícia, ordenada ali, claro, pelos seus governantes. Nós também temos uma ação de partidários, de civis partidários, né? Então, assim como a gente vê no Brasil, poxa, como que fulano consegue apoiar candidato X, candidato Y, e defende ali com unhas e dentes, vestindo camisa, comprando toalha e coisas do tipo. Em Nicarágua também tem isso. Então, você tem simpatizantes muito fechados com o regime ainda hoje, porque eles não entendem que é uma ditadura, eles acham que o Ortega quer o bem da Nicarágua e defende ele de modo ferrenho. Então, muitas vezes, essa postura bélica assim, contra a igreja, essa postura mais agressiva, da parte, inclusive, de civis. Né? Então, desde 2018 para cá que nós temos essas situações. Agora, ela voltou para o noticiário em 2022, claro, foi emblemático ali a expulsão das Irmãs Missionárias da Caridade, mas acho que houve também, vamos ser sinceros aqui, né, Matheus, uma tentativa de usar essa notícia e articular, né? isso aqui, articular isso aqui no pleito, esse pleito nosso aqui. A prisão do bispo de Matagalpa lá, que eu não guardei o nome dele, você guardou? Que é o Monsenhor Rolando Alvarez. Esse mesmo. Realmente foi óbvio, uma cena muito séria, uma coisa que tem que ser criticada, é um absurdo esse tipo de coisa acontecer, mas se
Primeiro que se explora muito essa questão da Nicarágua ser comunista, a princípio ser um país comunista, e a Aham. segunda estar perseguindo cristãos, assim, a rodo, tá expulsando pessoas tô expulsando líderes cristãos do país, Rapaz. como fala o presidente da República na Assembleia da ONU, Aham. que tá acolhendo esses refugiados. E realmente acontece, realmente aconteceu. Você teve o fechamento de rádios católicas, você teve Isso. a expulsão de sacerdotes, a expulsão de irmãs missionárias. Além disso, muitas ONGs fecharam dentro do país nesse meio tempo de 2018 para cá. O que aconteceu? Em 2018, o governo da Nicarágua, na presidência do Daniel Ortega, tentou passar uma reforma da Previdência, a qual Aham. eu não conheço detalhes, mas ela não foi muito bem recebida. Foi com manifestações muito violentas pelos números do governo, foram 214 mortos durante os protestos. Para observadores internacionais foram mais de 600. Aham. E a igreja tomou parte desses manifestantes. Tomou parte através do cardeal Leopoldo Brenes, que é o atual arcebispo de Manágua. Manágua é a capital da Nicarágua, não sei se a gente falou isso, a gente está falando Manágua várias vezes, mas é importante, Manágua é a capital da Nicarágua, ele é cardeal, o Dom Leopoldo Brenes. E ele passou, a igreja tomou uma figura de oposição na Nicarágua que ela já tinha deixado há algum tempo, Uhum. porque ela falou em nome dos manifestantes, ela abriu as portas da catedral para que os manifestantes se refugiassem, enquanto o exército nicaragüense estava jogando bomba nas pessoas. Então a igreja tomou uma figura de oposição muito forte. Sim. O cardeal Brenes, ele mesmo não é uma figura muito forte de oposição, tanto que ele está lá ainda, não foi perseguido, não foi silenciado, não foi expulso. E se cobra muito a manifestação dele, né? O Sim, posicionamento dele. se cobra Ele é muito se cobra do cobrado. Papa, se cobra como se... É. É complicado, as pessoas pedem a posição do Papa, a posição de líderes muito importantes países que têm muito católicos. Aham. As pessoas não consideram a vida das pessoas e a situação delicada que elas se encontram quando pedem esses posicionamentos radicais, esses gritos, esses brados É. contra a injustiça. E que o Que Papa não, é um chefe de Estado, o exatamente, que o Vaticano papai é é um um chefe de Estado. Estado e que a Igreja Católica da Nicarágua é responsável por milhões de pessoas, então isso vai piorar a situação, provavelmente, se o Papa fala alguma coisa, se o cardeal fala alguma coisa. Imagina se o cardeal também é expulso do país pelas coisas que ele Aham. diz, e como vai ficar a igreja dali. Então, e também se explora como perseguição aos cristãos, mas não se fala sobre quantos protestantes existem na Nicarágua hoje. A Nicarágua é um Isso. país com evangélicos, um número de evangélicos muito grande hoje, tal como em toda a América Central, tal como o Brasil, Uhum. e não está tendo nenhum problema em relação a esses evangélicos, a esses protestantes. Por quê? Porque seus líderes são próximos do governo. Então. Se tem a figura da perseguição da Igreja Católica na Nicarágua tem muito mais a ver com uma questão da posição política que ela toma do que exatamente por uma anticristandade, porque essa Exato, anticristandade exatamente. não é visível, não é tomada partido por eles. E principalmente, Matheus, pelo seguinte, que o Ortega estava lá, então ele sabe muito bem como que a participação da Igreja Católica foi fundamental para ter derrubada do Somoza. Exatamente, eles sabem que Então eles sabem isso, eles sabem que a articulação da Igreja Católica é forte. sim, Logo, ele entende que a Igreja Católica, sendo oposição a ele, é uma ameaça, exatamente. né? E por isso que E ele já persegue, corta, por né, isso que ele ele corta na raiz, ele exatamente, faz é o que isso seus mesmo. antecessores não fizeram, né? É, Enquanto isso, costura o seu apoio entre figuras de isso. outras posições cristãs que são a favor dele. E aí a igreja vive o evangelho, vive a radicalidade do evangelho, porque não deixa o profetismo de lado. Isso que eu Exatamente, acho muito belo da igreja da esse é o Nicarágua, ponto mais importante, eu acho. Uma esse igreja é o que não ponto mais deixou de ser importante. profética em nenhum momento. Exatamente. E é isso que a gente tem que tirar de lição, principalmente quando nós pensamos daqui do Brasil, é olhar para a Nicarágua e falar assim, não analisar com o fígado e pensar, olá,
o governo está expulsando, vai fazer aqui no Brasil, se o mesmo espectro político voltar para o poder. Não, a lição não é essa. A lição é, independente de quem governa, a igreja está do lado do povo. É aquilo que o Dom Oscar Romero diz, né? O grande Oscar Romero. Se tem um conflito entre igreja, ou melhor, não existe conflito entre igreja e Estado, não deveria existir. O que tem é Estado quando oprime o povo. E se o povo é oprimido pelo Estado, a igreja toma partido do povo. Por isso que ela está envolvida no conflito. Não é que ela se opõe, é porque ela toma partido do povo. É isso. E essa é a lição que nós devemos, olhando para a Nicarágua, tirarmos aqui do Brasil. Independente de quem esteja no poder, no governo, se nós temos posições que vão contra os valores do reino, é preciso, então, estar contra. É preciso se colocar, então, de maneira oposta ao governo, seja de quem for. E puxando para encerrar nossa conversa de hoje, aproveitando que a gente citou esse clima do período eleitoral, sobre tudo que tem acontecido recentemente, sobre a América Latina, sobre a teologia da libertação, eu queria que você encerrasse fazendo algum comentário sobre o cenário político atual, o papel da igreja atualmente, como a teologia da libertação ela tem influência nisso, como ela deveria ter, ou como ela deve, qual é o quadro da situação atual, o que podemos repensar a partir de tudo isso que está acontecendo. Certo. Bom, quando a gente fala de teologia da libertação, alguns tendem a resumir como se fosse um bloco único, o que é um erro, né? Então, aqueles que estão na academia, aqueles que pesquisam a fundo a teologia da libertação, sabem que ela tem diversas vertentes. É o catolicismo popular que costuma colocar tudo no mesmo balaio e não é assim. Por isso que, inclusive, se utiliza hoje a expressão teologia latino-americana e não mais teologia da libertação, porque ela tem variações, como, por exemplo, a teologia del pueblo, do Juan Carlos Scanoni, que é o mentor do Papa Francisco, podemos dizer assim, né? Então, o Papa Francisco, nesse sentido, ele é adepto de uma teologia latino-americana barra teologia da libertação, se você assim quiser chamar, que é a teologia del pueblo. Então, é uma vertente entre tantas, né? E no Brasil nós temos essas vertentes. É verdade, né? E aqui a gente não tem que ser honesto, é verdade que se destacou e muitos fizeram uso dessa teologia da libertação com inspiração marxista, aquela que foi, inclusive, silenciada pela Igreja e com razão, né? Através de dois documentos da Congregação para a Doutrina da Fé, um em 84 e o outro em 1986, se não falha a memória, né? Mas isso não significa que as demais foram silenciadas. E o que é uma teologia da libertação? Qual é o texto fundante da teologia da libertação? Quando nós lemos ao Gutierrez, né? O peruano, o padre Gustavo Gutierrez, é o Êxodo 3, que era o trecho que nós falamos no primeiro bloco. Deus, quando ele se manifesta na sarça e fala a Moisés, o que ele diz? Eu vi a miséria do meu povo, ouvi seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço, por isso eu desci, a fim de libertá-los para fazê-los subir para uma terra onde emana leite e mel. Esse é o texto fundante da teologia da libertação, mas não só. Esse é um texto que revela como Deus age na história. Ele vê, ele escuta, ele nos conhece e ele quer descer para nos fazer subir para uma terra onde emana leite e mel. Só que Deus, ele é espírito, então não tem o corpo de Deus. Olha, eu estou vendo Deus descer. Mas o Senhor move os nossos corações. A palavra, o evangelho nos incomoda. Então nós, seguidores de Jesus de Nazaré, nós precisamos estar comprometidos com o reino para que a gente faça justamente isso. Deus que está vendo, Deus que está ouvindo, Deus que conhece, que nós possamos colocar as nossas mãos à disposição dele, o nosso olhar à disposição dele, os nossos pés à disposição dele, para que estes que sofrem possam caminhar por uma terra de mana, leite e mel. O cenário do Brasil, em diversos momentos, vários momentos, nós vimos o povo em meio à miséria, nós ouvimos o grito do povo por conta da violência. Nós conhecemos, porque estes estão dentro da nossa casa, dentro do nosso ciclo familiar, dentro dos nossos ambientes de trabalho. Talvez hoje você possa olhar para a despensa da sua casa e falar, minha despensa está ok, mas talvez alguém que trabalha com você, a despensa está ali um pouco apertada. Alguém que senta com você e entra na fila da comunhão com você, talvez ele não vai jantar legal igual você.
Então, esse é um cenário do Brasil de hoje, mas que também foi nos anos 90, foi assim nos anos 80, foi assim nos anos 70 e por várias décadas. Então, diante desse cenário, não só lá de trás, como hoje, é preciso que nós cristãos estejamos comprometidos com o evangelho do reino, que é o evangelho da justiça. E isso não é ser adepto da teologia da libertação, isso não é ser marxista, isso é ser seguidor de Jesus de Nazaré. Nesse sentido, o que nós precisamos hoje, isso é urgente, é voltar a colocar o texto bíblico no centro da nossa espiritualidade, no centro dos nossos encontros, em nossos salões paroquiais, no centro das nossas pregações. E aí é até curioso, porque muitos que falavam que o outro lado estava tomado por ideologia, no lado de cá também tem ideologia. E também estes estão sendo tomados por ideologia. E quando a gente vê assim um cristianismo que está tão pautado em listas, em o que não pode, o que pode, esse cristianismo parece que deixou o evangelho de lado. E aí a gente se debruça em algumas pautas morais e a gente esquece de socorrer aquele que está gritando, aquele que nós olhamos e ele está, de fato, ferido, caído, é órfão, é viúva, é estrangeiro, e a gente esconde tudo isso porque a gente prefere ficar tratando de certas pautas morais ou comprando brigas que nunca foram prioridades do cristianismo, nunca foram prioridades do evangelho. Mas a gente compra essa briga porque a gente já está mergulhado em disputas ideológicas, infelizmente. Então, hoje a Igreja do Brasil, é que eu falo do catolicismo popular, infelizmente, a gente vê esse tipo de assunto tomando conta, dividindo a nossa comunidade. Então, pelo menos, acho que de 2016 para cá, a gente tem vivido assim, um momento muito complicado dentro das nossas comunidades. As nossas comunidades estão divididas, e aquilo que disse o Frei Cantalamessa, né, em 2020 ou 2021, não me recordo bem, nós estamos divididos, a catolicidade está dividida, e não é pelos valores do evangelho, são por valores ideológicos, infelizmente. Então, a primeira coisa, a gente precisa tomar consciência disso, para a gente tentar sair desse buraco. É urgente que nós cristãos possamos pegar a via pacífica da coisa. Tente pacificar na sua casa, na sua família, na sua comunidade, no seu movimento. É urgente, porque a gente está diante de muita gente radical e não é a radicalidade do evangelho, não. E com essa fala incrível, queria agradecer você por estar aqui mais uma vez. Espero que continue vindo muitas vezes, suas participações são sempre maravilhosas. E eu fico com esse desejo para a igreja brasileira, que a gente volte a sermos profetas, assim, voltemos a gritar para o que está errado, mas sem fechar os olhos para o outro lado, sem ignorar o irmão que sofre e as razões pelas quais o irmão sofre. Sem medo de fazer juízo a que deva ser feito. E é isso, que continuemos lutando pelo verdadeiro reino dos céus, né? Sejamos como Judas Macabeu, como Matatias, o sumo sacerdote que viu o templo sendo profanado, parecia que ninguém se importava, mas ele que gritou no meio deles e apontou que nós estávamos deixando de ser cristãos, deixando que o pagão, o secular, o errado tomasse posse do que é nosso. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Até semana que vem. Obrigado, Matheus. Obrigado, Gabi. E até uma próxima. Você acabou de ouvir Os Macabeus, seu podcast semanal católico, fugindo do fundamentalismo e trazendo com leveza reflexões teológicas, políticas e históricas. Vem com a gente, porque a revolta já começou.